Na Idade Média, quando castelos dominavam o horizonte e reis ditavam o destino de milhões, prosperidade não era apenas sorte ou herança. Existiam segredos bem guardados que garantiam que certos monarcas vivessem rodeados de riquezas, terras férteis e cofres cheios de ouro. E esses segredos revelam como a inteligência política, o domínio militar e a habilidade econômica podiam transformar simples governantes em verdadeiros senhores da fortuna. O primeiro segredo dos reis medievais estava no controle da terra. A terra era a maior fonte de riqueza, porque dela vinham colheitas, gado, impostos e mão de obra. Quanto mais terras um rei controlava, mais poder tinha sobre a economia do seu reino. Por isso, muitas vezes, casamentos, guerras e tratados eram apenas desculpas sofisticadas para aumentar propriedades e expandir o território. Outro segredo essencial era o sistema feudal. Ao dividir terras entre nobres leais, os reis criavam uma rede de dependência e proteção. Esses nobres deviam fidelidade, tributos e soldados ao rei em troca de privilégios. Assim, a riqueza fluía para o trono, enquanto os senhores locais administravam as pequenas partes do reino. O feudalismo era, na prática, um grande contrato de prosperidade assinado com espadas e brasões. Os reis também sabiam que prosperidade não vinha apenas do campo, mas também das cidades. Quando o comércio medieval começou a florescer, reis inteligentes incentivaram feiras, mercados e rotas seguras para mercadores. As cidades se tornaram centros de riqueza e os reis cobravam impostos de tudo, de caravanas de especiarias até simples barracas de pão. Cada moeda arrecadada ajudava a encher cofres reais. As guerras eram outro instrumento de prosperidade. Embora destrutivas, guerras bem planejadas traziam tesouros, terras e poder. Reis vitoriosos saqueavam cidades, cobravam tributos de povos conquistados e exibiam a riqueza como sinal de grandeza. Um exemplo é Ricardo Coração de Leão, que apesar de viver em constante conflito, acumulava recursos ao explorar conquistas e controlar rotas de peregrinação. Mas a guerra não era suficiente sem alianças inteligentes. Casamentos estratégicos entre famílias reais eram talvez um dos maiores segredos da prosperidade medieval. Uma princesa casada com um rei estrangeiro não era apenas um gesto romântico, mas um negócio bilionário disfarçado de união. Dotes em ouro, terras herdadas e tratados comerciais vinham junto com o véu da noiva. A religião também era uma fonte de riqueza e prosperidade. Reis que mantinham relações próximas com a Igreja Católica garantiam apoio espiritual e político. Em troca, muitos monarcas recebiam terras, influência e até o direito de cobrar dízimos. Além disso, associar a imagem da realeza ao sagrado reforçava o poder do trono. Ser rei não era apenas governar, mas também se apresentar como escolhido por Deus. A habilidade em controlar impostos era outro segredo. Reis criaram sistemas para cobrar taxas de agricultores, comerciantes e até viajantes. Nenhuma transação escapava do olho real. Alguns monarcas inovaram, criando pedágios em pontes e estradas, taxas sobre mercadorias importadas e impostos especiais em tempos de guerra. Esse controle fiscal transformava os cofres reais em verdadeiros cofres de ferro. A construção de castelos também tinha ligação direta com prosperidade. Não eram apenas símbolos de poder, mas fortalezas que protegiam rotas comerciais, cidades e armazéns de grãos. Quanto mais seguro o território, mais confiança os comerciantes tinham em investir. E onde há investimento, há prosperidade. Castelos eram tanto muralhas quanto cofres de pedra para riquezas. Outro ponto fundamental estava na moeda. Reis que controlavam a cunhagem tinham o poder de manipular a economia. Podiam reduzir a quantidade de prata em moedas para produzir mais dinheiro, ou introduzir novas moedas para facilitar o comércio. Esse controle direto dava ao rei a capacidade de expandir sua influência econômica em todo o reino. O segredo da prosperidade também incluía o conhecimento. Reis patrocinavam estudiosos, monges e conselheiros que traziam novas ideias de agricultura, comércio e diplomacia. Uma colheita mais eficiente significava mais impostos. Uma rota comercial recém-descoberta significava mais riqueza. O saber era tão valioso quanto o ouro, e reis sábios investiam nele. Além disso, reis que garantiam justiça e ordem prosperavam mais. Em reinos onde as leis eram claras e respeitadas, os comerciantes prosperavam e as cidades cresciam. Reis sabiam que manter paz interna significava mais impostos, mais desenvolvimento e menos rebeliões. A prosperidade vinha da estabilidade, e estabilidade era construída com exércitos leais e códigos de leis.
Os reis medievais também exploraram a diplomacia como arma de enriquecimento. Tratados de paz podiam incluir pagamentos anuais, trocas de terras e abertura de rotas comerciais. Um rei que soubesse negociar bem podia enriquecer sem derramar uma gota de sangue. A diplomacia era um comércio invisível, mas altamente lucrativo. As cruzadas também se tornaram um caminho para a prosperidade. Embora apresentadas como guerras sagradas, para muitos reis elas foram oportunidades de adquirir terras, tesouros e rotas comerciais. O contato com o Oriente trouxe especiarias, seda e técnicas avançadas que aumentaram o poder econômico da Europa. Reis que apoiaram ou participaram dessas expedições retornaram mais ricos e influentes. A arte da propaganda também era um segredo. Reis sabiam usar festas, torneios e procissões para mostrar riqueza e poder. Essa ostentação atraía nobres, mercadores e aliados, reforçando a imagem de um trono próspero. Mostrar riqueza era, em si, um investimento, porque estimulava lealdade e respeito. Outro detalhe curioso está no uso das guildas e corporações. Reis concediam privilégios a associações de artesãos e comerciantes em troca de impostos generosos. Isso fortalecia a economia urbana e criava novos fluxos de riqueza. Guildas prosperavam, o comércio crescia e os reis recebiam sua parte. Era um ciclo onde todos ganhavam, mas o trono sempre ganhava mais. Alguns reis ainda descobriram que empréstimos eram segredos poderosos. Banqueiros italianos, especialmente em cidades como Florença e Veneza, financiavam monarcas em troca de juros e privilégios. Reis usavam esse dinheiro para guerras, construções e expansão. A dívida parecia um peso, mas muitas vezes resultava em ganhos muito maiores. A exploração de minas foi outro segredo da prosperidade. Prata na Boêmia, sal em regiões da Alemanha, ferro em várias partes da Europa. Reis que controlavam minas tinham riquezas constantes fluindo para os cofres. O sal, por exemplo, era chamado de ouro branco, pois sem ele, a comida não se preservava. Monopólios sobre esse recurso garantiam fortunas inestimáveis. Não se pode esquecer do comércio marítimo. Reis que incentivaram frotas e portos viram seus reinos enriquecerem rapidamente. O comércio com o Mediterrâneo, o Báltico e até com o Oriente movimentava mercadorias de alto valor. Portos prósperos significavam mais taxas e mais poder para o trono. A prosperidade dos reis medievais também estava ligada à capacidade de controlar a nobreza. Monarcas que sabiam equilibrar privilégios e punições mantinham nobres leais e enfraqueciam revoltas. Quando os nobres prosperavam, o rei prosperava junto, pois recebia sua parte em tributos, tropas e apoio político. As caçadas reais, além de lazer, também tinham importância econômica. Florestas eram reservas de madeira, caça e recursos naturais. Ao controlar grandes áreas de caça, os reis garantiam alimentos, matérias-primas e ainda reforçavam sua autoridade sobre a terra. Outro segredo estava nos casamentos arranjados de filhos e filhas. Cada união era pensada como uma jogada no tabuleiro do poder europeu. Dotes em terras, cofres cheios de ouro e alianças militares vinham junto. Cada casamento era um investimento com retorno garantido. A prosperidade dos reis também estava na capacidade de manter exércitos permanentes, não apenas para a guerra, mas para intimidar inimigos e proteger fronteiras. Soldados pagos garantiam estabilidade, e estabilidade significava que o comércio fluía livremente. O exército era tanto espada quanto escudo da economia real. Alguns monarcas ainda souberam aproveitar o simbolismo das coroas e cetros. Revestidos de ouro e pedras preciosas, esses objetos não eram apenas ornamentos, mas propaganda visual de prosperidade. Cada joia reluzente transmitia a ideia de um reino sólido e abençoado. A construção de catedrais foi outro segredo indireto. Reis que patrocinavam grandes obras religiosas atraíam peregrinos, e peregrinos movimentavam a economia. Estalagens, mercados e comerciantes prosperavam ao redor dessas construções, e o rei colhia a parte dele nos impostos. O controle de rotas de peregrinação também foi estratégico. Cidades ligadas ao Caminho de Santiago, por exemplo, enriqueceram sob a proteção de reis que cobravam taxas de passagem e ofereciam segurança. Religião e economia se misturavam em um jogo que enchia cofres reais. A exploração agrícola era outro ponto crucial. Reis que incentivaram técnicas como a rotação de culturas ou o uso do arado pesado viram colheitas aumentarem.
Mais colheita significava mais impostos e menos fome, o que gerava estabilidade. A prosperidade do campo sustentava a grandeza do trono. E por falar em campo, reis também controlavam a criação de gado. Carne, couro e lã eram recursos valiosos. Controlar pastagens e cobrar taxas sobre a produção era um segredo simples, mas altamente lucrativo. Os reis mais prósperos sabiam ainda usar a lei da herança a seu favor. Quando nobres morriam sem descendentes, suas terras voltavam ao rei. Esse mecanismo silencioso garantia que, pouco a pouco, o trono acumulasse mais e mais propriedades. O segredo da prosperidade medieval estava também na paciência. Muitos monarcas entendiam que, ao longo de gerações, alianças, impostos e conquistas se acumulavam como tijolos de um castelo invisível. A riqueza não era apenas imediata, mas construída com visão de longo prazo. No fim, os reis medievais que prosperaram foram aqueles que entenderam a combinação perfeita de guerra, diplomacia, religião, comércio e administração. Cada peça desse quebra-cabeça sustentava os tronos e garantia que seus nomes atravessassem séculos. Prosperidade não era acaso, era um conjunto de segredos que juntos transformavam reis em lendas da fortuna. No fim, os reis medievais que prosperaram foram aqueles que entenderam a combinação perfeita de guerra, diplomacia, religião, comércio e administração. Cada peça desse quebra-cabeça sustentava os tronos e garantia que seus nomes atravessassem séculos. Prosperidade não era acaso, era um conjunto de segredos que juntos transformavam reis em lendas da fortuna. E agora, fica a pergunta: se você fosse um rei medieval, qual desses segredos você usaria para garantir sua própria prosperidade? Você preferiria acumular terras, conquistar com exércitos ou fazer alianças estratégicas? Deixe sua opinião nos comentários, porque essa resposta pode render muita reflexão e debate. E claro, se você gostou dessa viagem pela riqueza dos reis medievais, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum episódio e continua descobrindo os segredos dos povos mais ricos que já existiram.